Então a gente fica delongando bastante, tá bom? Mas vamos lá para os anúncios, tá? Hoje nós teremos o cineminha com o pessoal da terceira idade, que vai ter aqui um filme bem bacana, tá? Sobre duas igrejas. Não vou falar mais muitas coisas, porque eu quero que vocês venham. E aí você pode perguntar, Gabi, mas são só os idosos? Negativo, até porque eu vou, né? Eu não quero perder a oportunidade, até porque o ingresso de cinema tá caro. E aqui da igreja estão oferecendo de graça, e ainda mais sobre o nosso Deus. Não vou perder essa, tá bom? 5 horas da tarde, tá? No horário aqui do finzinho do JA. E pra... Ui, desculpa, peraí que eu tô recuperando o fôlego ainda, foi de lá. Vamos lá. Também iniciaremos os nossos 10 dias de oração, tá bom? Não esqueçam. Já vai começar nessa segunda-feira. Oi? Começou na quinta? Eu tô acompanhando os videozinhos do YouTube. Tava falando que eles estavam no dia 12, mas tá bom. Começou na quinta, né? Isso, às 10 horas faremos já no próximo sábado. Vamos iniciar às 8 da manhã, tá bom? Não é às 9, iniciaremos às 8 da manhã e iremos até às 6 da tarde já no pôr do sol, tá? Vai ser uma bênção, todos os ministérios, nem todos, né? Mas conseguimos aqui dividir entre alguns ministérios que vão trazer testemunhos, palavras especiais, gincanas também, durante esse tempo, porque realmente é difícil de ficar ali no jejumzinho, mas também aí você pode perguntar, poxa, Gabi, eu gostaria de participar da programação, mas eu não aguento ficar tanto tempo sem comer, ou eu sou diabético, ou qualquer outra doença aí que vocês tenham que não dê para ficar tanto tempo sem comer. O que você pode fazer? Você pode trazer suas frutinhas, entendeu? Algo mais leve. Frutinhas geralmente é o que acabo indicando mesmo, né? Para você ir ali, deu uma fome, ou minha pressão baixou, qualquer coisa, você come uma frutinha e ao mesmo tempo você está ali prestigiando o programa com todos os irmãos, tá? Não percam que vai ser bênção. Lembrando, é no próximo sábado, começando às 8 horas da manhã, não é às 9 como começa já a escola sabatina. Essa programação vai começar às 8 da manhã, tá bom? Também não vamos esquecer de auxiliar o nosso ministério, a ASA. Obrigada, já deixou aqui, ó, de 8 até as 6, tá, gente? Também coloquei lá no Instagram da igreja, tá bom? E também no grupo do WhatsApp da igreja também, tá? Não esqueçam de seguir IADS Vila Kennedy, tá? Que ali tem todas as informações, horários de culto que vocês também podem compartilhar para os seus amigos, tá? E o nosso Instagram tá firme, porque sempre quando eu posto algo lá, Deus é tão maravilhoso, né? O que acontece? A maioria das pessoas que acessam nossos conteúdos não são nossos seguidores, são pessoas de fora. Então, gente, é bom que vocês compartilhem, deem bastante engajamento, comentem, curtam, para que o nosso Instagram venha a crescer, tá bom? Assim como o nosso canal do YouTube também aí, né? Já proporcionou a internet aqui na igreja também. Futuramente estaremos fazendo os vídeos ao vivo, tá bom? Então não esqueçam, tem tanto no Facebook quanto no Instagram, os dois estão conectadinhos, tá? Também não vamos esquecer das nossas aulas, aqui os nossos cursos, nossas oficinas que oferecemos na igreja, tá? Temos o curso de inglês, que eu já até conversei com uma irmã que está fazendo, né? Ela disse que está bombando lá já. Eu mesma vou começar também a fazer já o curso de música, porque eu quero aprender a tocar alguma coisa. Há muito tempo atrás eu desisti do violão, agora eu quero voltar. Vai que dá certo dessa vez. E olha só, gente, o precinho extremamente bacana para os já abençoados. E quem será abençoado ainda, né? Tá precisando conhecer a nossa igreja, o preço também está extremamente bacana, tá? Olha, eu já terminei meu curso de inglês, foi ano passado, dezembro do ano passado. E esse valor aqui, gente, isso aí eu pagava por aula, tá? Isso aqui é por mês, então tá muito bom, tá muito justo, tá, gente? Chamem as pessoas, porque o inglês é extremamente importante para o mercado de trabalho. Atualmente eu trabalho com gringos, então assim, eu vejo o quanto é importante mesmo. Toda hora eu tô falando. Então, participem do curso, tá, gente? Isso é uma oportunidade única. E a questão da música também é a mesma coisa. Olha só que coisa linda nós podemos adorar o nosso Deus da melhor forma, com instrumentos, né? Tá lá em Salmos. Adorai, com flautas, adufes e um monte de instrumentos lá. Muita lista que agora eu não vou lembrar tudo. Tá bom? E não vamos esquecer de ajudar o nosso ministério, a ASA, tá? Porque muitas famílias dependem dessas cestas e são sempre alimentos não perecíveis. 1 quilo de arroz,
1 quilo de feijão, tá? 1 litro de leite também. E materiais de higiene também aceitamos, como sabonetes, papel higiênico, tá? Então, o que vocês puderem estar ajudando a ASA, também vamos estar aqui depositando na nossa cestinha e falando com a irmã Severina, tá bom? E você pode falar assim, mas eu tenho um amigo que também gostaria de ajudar nesse projeto social? Ele pode e deve, tá? Ele pode muito bem trazer aqui alguns quilos e a igreja aceita de bom grado para ajudarmos as famílias que necessitam. Porque ninguém vai escutar a palavra sem antes estar bem alimentado também no estômago, tá bom? Agora vai haver a leitura da ata, certo? Vou chamar aqui o irmão. Vou falar. Não, só deixa aqui. A irmã Lúcia muito bem me lembrou, né? Haverá também um congresso do Ministério da Mulher, dia 11 de março, tá? Às 4h, na Igreja de Santíssimo, isso? Na Igreja de Santíssimo. E não haverá custo, mas as irmãs que quiserem participar devem mandar o nome para a irmã Lúcia até quarta-feira, tá? Porque se não houver o nome, não há possibilidade de participar do evento. É gratuito, mas precisa passar o nome à irmã Lúcia até quarta-feira, tá bom? Agora eu vou passar aqui para o irmão Everaldo. Bom sábado, irmão. Serei rápido, né? Devido ao tempo. No ano passado nós tivemos 896 livros para o evangelismo. Esse ano nós tivemos 448 livros. Os livros são esses aqui. Eu fiz uma relação dos irmãos, dos pedidos dos irmãos, que os irmãos pediram, e eu coloquei o que realmente vai ser entregue. Vai ser na base da metade daquilo que os irmãos pediram. Como é que vai ser o pagamento? Os irmãos devem preencher um recibo desse, em nome da administração, me dá, e aí eu passo o livro para o irmão que fez o pedido. Essa relação, ela vai estar no quadro ali fora. Já preparei, está no quadro ali fora, para saber quanto que cada um vai receber de livro e quanto é que tem que pagar. Está ali fora ali, tá bom? Só para avisar os irmãos sobre isso. Eu coloquei no grupo da igreja, a maioria já sabe, mas para reforçar, tá? Os livros já estão conosco. Eles são grandes, por isso que a casa publicadora só forneceu a metade, porque não tinha nem espaço para colocar isso lá na casa publicadora. Muita quantidade de livro mesmo. Eles forneceram a metade e o ano que vem eles devem fornecer outra metade. Não é isso, pastor? Um bom sábado para todos. Continuamos em reverência. O povo está tão cheio de incerteza. Os homens são tomados de pavor. O medo corremos no cantinho desamor, em meio a um cenário de tristeza, de tanto sofrimento e de dor. Levantam-se pessoas dedicadas que vivem os ensinos do Senhor. Tive sede e destes de beber.
Feliz sábado, crianças! Feliz sábado. Feliz sábado lindo! Vocês ainda estão aprendendo a falar, né? Se bem que a menina já fala muito bem, tá bom? Agora eu quero ver o da igreja também. Feliz sábado, igreja! Feliz sábado! O das crianças ainda vira o meu favorito, que é o mais gostoso de ouvir, né? Daqui a pouco vai ser vocês também fazendo parte desse Feliz Sábado, que o da igreja também é bem bonito. Hoje nós vamos contar, né? Vamos falar de uma história de uma vaquinha. Quem já viu uma vaca? Eu já vi. Quando eu estou na estrada, pego ali a Avenida Dutra, por exemplo, eu vejo várias vaquinhas. Tem Avenida Brasil também, de vez em quando eu vejo. Já vi até aqui na Vila Kennedy, por incrível que pareça, andando aí no meio da rua. Quem já viu uma vaquinha? Você já viu? Sim. Já? E quais são as cores, assim, que você vê a vaquinha? Tem branca, né? Tem branca, tem assim, cheia de pintinhas. Eu também já vi vaquinha marrom. Tem várias cores, né? Na verdade, eu conheço essas três. E por que nós vamos falar dessa vaquinha? Porque a gente vai contar também a história de Ellen White, a irmã White, que envolve também uma vaquinha. Lá, quando Ellen White era criancinha, né, ela não tinha uma família muito rica. Ela também precisava trabalhar, mesmo sendo criança ainda, lá para os 7 anos de idade dela. Né? E qual era uma das funções dela? Ela tomava conta de uma vaquinha. E o que a vaquinha gosta de comer? Capim. Tudo bem que isso aqui não é capim, mas peguei aqui mais para exemplificar. Ela gosta de comer capim, aquela graminha bem verdinha. E Ellen White cuidava dessa vaquinha. E sabe qual era o nome dessa vaquinha? Era Bosse. Né? Teoricamente, eles falavam que lembra quando a gente fala chefe em inglês, mas eu não acho muito isso, não. Porém, o nome dela era Bosse, e ela era muito gentil. Ellen White ia lá, dar carinho aqui na vaquinha, dava carinho nela, dava o papazinho aqui, ó, coloca aqui o papazinho para a vaquinha. Aí, ó, dava o papazinho para ela. E a vaquinha comia tudo, ficava bem feliz, era muito bem cuidada. Mas um dia, a vaquinha decidiu fugir, e ela fugiu. E se escondeu. E aí, quando a Ellen White foi lá procurar a vaquinha que ela tanto cuidava, ela ficou: Bosse, cadê você? Por que você não está aqui? E ela ficou procurando, e foi atrás da vaquinha. E foi atrás, onde é que está a vaquinha? Vocês sabem onde está? Eu não estou vendo a vaquinha. Estou cega. Está ali atrás? Ali? Ih, ela está aqui atrás mesmo. Mas ela está dentro. Nossa, mas ela está tão longe. Ela foi pro brejo, né? Literalmente a vaquinha foi pro brejo. Ela ficou dentro de aqui, presa num buraquinho. E aí, Ellen White lembrou que se ela ficasse muito desesperada e fizesse a vaquinha se mexer muito, a vaquinha ia afundar cada vez mais. Aí não daria para pegar a vaquinha de volta. Então sabe o que ela fez? Ela lembrou que a vaquinha gostava muito de comer o quê? Capim. Então, vem cá. Pode vir aqui, ó. Então Ellen White foi lá e ofereceu o capim para a vaquinha. E ela foi chegando e foi lá, foi comendo capim. E aí ela saiu
Ellen White salvou a vaquinha e depois foi lá, cuidou da vaquinha de novo. E aí a vaquinha ficou feliz também, eles voltaram para casa. Mas sabe o que isso também significa? Que Deus deu sabedoria. Mesmo a Ellen White sendo bem novinha, ela conseguiu salvar a vaquinha. E aí ela conseguiu cuidar da vaquinha, foi feliz com ela, continuou dando a comidinha, banho. E isso nos lembra para que a gente sempre venha a consultar a Deus em tudo que venhamos a fazer. Porque até numa situação dessa nós precisamos ter sabedoria. Já pensou se ela tivesse ficado desesperada? A vaquinha teria ficado mais presa ainda. Então vamos lembrar de sempre pedirmos sabedoria a Deus, para que possamos ter a sabedoria que Ellen White teve ao salvar a vaquinha. Amém? Vamos orar? Ó, faz essa mãozinha de oração. Quero também a igreja aqui acompanhando comigo. Vamos lá. Senhor meu Deus, nos ajude a termos sabedoria igual Ellen White. Que nós venhamos sempre ter cuidado com todas as situações e venhamos obedecer o papai e a mamãe, e que eles também tenham sabedoria para cuidar de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Vai e vede. História de hoje: frutos no deserto. Miguel e Gladys nunca duvidaram das promessas do Senhor e formaram uma grande família. Matias, Sebastião, Mayra, Max, Juliana, Estevan, Jonatas, Manuel e o pequeno Jeremias. A aprovação do projeto transformou a vida da família toda. A empresa mineradora cumpriu com tudo o que tinha prometido. O projeto consistia em que devíamos trazer energia até o sítio, porque não havia. Era quase impossível, mas o Senhor ajudou, porque eram 1000 metros de fios. E segundo, nós tínhamos que fazer um reservatório, cavar um buraco de uns 2 metros de profundidade por 20 de largura. E depois a escavação para o encanamento. E tudo isso foi sendo feito por eles.
eu perguntava e eles me falavam que não, que era tudo um presente mesmo. E eu continuava orando ao Senhor para que continuasse sendo feito. Então conseguiram fazer o encanamento, colocaram as mangueiras e depois trouxeram o equipamento. E aí a equipe instalou. Enquanto eles estavam trabalhando, eu perguntei para eles se eles não tinham ouvido nada que eu devia pagar alguma coisa. Porque eu não podia crer que era um presente. E eu era consciente que era algo caríssimo. Porém, sempre me diziam não. Igual quando o pessoal trazia os materiais, eles perguntavam o meu nome e descarregavam. E eu perguntava, preciso pagar? Não, assine aqui e só. É o comprovante. E aí fui pegando mais confiança, agradecendo ao Senhor, certo? Porque aquela oração que eu fiz foi atendida e... Bom, agora o Senhor me presenteou com isto que é algo belíssimo que eu só via pela televisão e nunca cheguei a imaginar que eu poderia ter. Nós plantamos o tomate fora de época, pois já era tarde. E no momento que nós plantamos em 6 de janeiro, meu irmão e as pessoas que passavam falavam, não, você não vai conseguir colher. Porque já era tarde, vai vir o gelo e não terá colheita. E eu orava ao Senhor porque eu estava convencido de que o Senhor permitiu isto, o fruto iria aparecer. E bom, começamos a trabalhar com a ajuda de um engenheiro e deu um belíssimo tomate. Um tomate que ninguém acreditava que fosse daqui, da região de Rátia. Eles falavam que eram de Mendoza. Bom, eu os convidava para que viessem aqui para olhar. E eles vieram. Colhemos 1000 caixotes. Nós conseguimos um lucro muito bom. E então eu decidi comprar o terreno para doar à igreja. Depois sobrou um dinheiro que eu doei para fazer a fundação. E eu também comecei a minha casinha e que hoje estou a ponto de terminar, certo? Com toda essa bênção. Perante tantas bênçãos, Miguel se sentia em condições de realizar seu grande sonho. Construir uma igreja para que ele, sua família e seus vizinhos pudessem adorar ao Senhor da melhor maneira possível. No prédio da igreja, ainda falta terminar a construção dos banheiros e da sala para as crianças. Entretanto, já é a melhor construção dessa região. A igreja se tornou um ponto de referência para os habitantes da região e serve também como um centro comunitário. Miguel e Gladys não deixam de agradecer a Deus por esse milagre em suas vidas. Diariamente, eles leem a Bíblia juntos, oram e louvam a Deus por suas maravilhas. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe ricamente. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. E por isso em gratidão vou devolver. Vou devolver com meu louvor, devolver em adoração. Vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração. Vou devolver em
reconheço que tudo de bom provém de Deus. Amém, irmãos? É através dessas histórias do Provar e Vide que a gente entende que não é só um simples ato de você estar devolvendo o seu recurso aqui, o dízimo e as ofertas, mas também para a pregação do Evangelho e para melhorar a qualidade de vida de muitas cidades como essas aí, Então que Deus continue nos orientando. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui em tua santa e grandiosa presença. Queremos te agradecer, Senhor, por esses dízimos e por essas ofertas, Senhor. Que elas, Senhor, continuem sendo, Senhor, direcionadas, orientadas por ti, Senhor, geridas por ti, para que o propósito do teu Evangelho, da tua palavra, chegue a lugares tão distantes, a lugares tão necessitados, promovendo vida social de qualidade, promovendo a pregação do teu Evangelho. Abençoe essa igreja, abençoa cada irmão, Senhor, que com alegria participaram desse momento de adoração, e continue abençoando a cada um de nós, Senhor. Abra as portas de trabalho, as oportunidades, Senhor, para que outros também possam participar, Senhor, desse momento tão especial. Abençoe esse culto, abençoe a segunda hora. É no nome do Senhor Jesus que oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Som. Queridos, a pena inspirada, ela diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Os filhos seriam contra os pais contra os filhos. Mas nessa manhã eu quero te dizer que você não precisa fazer parte dessa profecia. Muito pelo contrário, eu quero te dizer que a promessa de Deus na minha e na sua vida é que benditos serão os teus filhos. Amém. Bendito será a tua casa. Amém. Não, esse não
pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não pode ver família se acabar, esperança se apagar, tua esmorecer. Sei que é difícil crer se tudo que não, e angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida são as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Essa é a promessa de Deus na tua vida. Não, esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus deu, que sobre a vida estão as bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Teu nome. Teu nome. Deus seja louvado.
Aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar para falarmos com nosso Pai Celestial. Nosso Deus e Pai, nosso Criador e mantenedor, obrigado, Pai, por estarmos aqui na Tua casa de oração, ajoelhados, primeiro para Te agradecer e também suplicar Teu favor sobre cada um de nós. Ó Pai de amor, muito obrigado pela semana que passou. Obrigado, Senhor, pelo privilégio e oportunidade de podermos estar aqui na Tua casa para honrarmos e glorificarmos o Teu nome, porque só Tu, Senhor, és digno de louvor e adoração. Abençoa cada irmão aqui presente, cada família representada, as mãos aqueles que estão nos visitando, seja com cada um deles, Pai, e que ao sair daqui eles possam sentir melhor do que entraram. Pai de amor, abençoa Teu povo, abençoa Tua igreja, mormente, Senhor, os momentos que estamos vivendo neste mundo. Ajuda-nos para que possamos cada vez mais estudar a Tua santa palavra, nos apegarmos cada vez mais às Tuas promessas e pregarmos o Teu evangelho para abreviar a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado por tudo. Queira ser com o nosso pastor, que ele fale palavras que venham de acordo com as nossas necessidades. Possamos sair daqui melhores do que entramos. Abençoa Teu povo, abençoa Tua igreja. Nós Te agradecemos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Bom dia, igreja. Hoje nós estamos inovando aqui, né? É uma novidade aí para vocês. Daqui para frente a gente vai tentar introduzir os instrumentos. Resultado das nossas aulas de música aí, tá bom? Não esqueçam, quem tiver interessado, a partir de terça agora eu já começo a turma. A Ellen já começou com as aulas de inglês, já está 3 aulas aí à minha frente, está mais avançado do que eu. Mas a terça agora a gente já começa com a aula de música. Eu queria ler para vocês aqui, antes da gente começar, nós vamos cantar um louvor. É só dando um ramblezinho. Esse louvor que nós vamos cantar agora, eu achei interessante quando eu fui ouvi-lo no YouTube, e tem alguns comentários nele. Eu achei interessante isso, olha só. A Maiana Alves, ela diz assim, ó: eu não sou adventista, mas estou me aproximando das pessoas que são adventistas. E estou gostando muito. Quem sabe eu não serei uma. Amém. O outro diz assim, ó: parei de usar drogas hoje. Obrigado, meu pai. Os hinos me ajudaram demais. Não sou evangélico, não tenho religião nenhuma, mas ouvir essas músicas traz paz interior indescritível. E assim vai, quando você vai vendo, as pessoas quando escutam os louvores, os hinos adventistas, mesmo ela não sendo adventista, sendo de outras denominações,
Eu acho interessante, elas se acham assim, realmente a presença de Deus, né? Tem um aqui também que disse assim que ele é da igreja presbiteriana e ele conheceu esse hino lá. Aí ela foi procurar e viu que era da igreja adventista. Olha só que legal, né? Pode pôr a letra, tá? Meu Jesus, teu amor me envolve, quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Aqueles que puderem se colocar de pé, vamos adorar juntos a esse Deus de amor. Venho a ti, Jesus, quero renovar. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri que tudo que é mal em mim vai se transformar com poder. Meu Jesus, quero estar firme em tuas mãos. Eu vou bem planando na amplidão do Espírito de Deus, com poder. Abra os olhos meus, quero eu teu olhar, mostra o teu amor, vem me ver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais, com poder.
Mais uma vez. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem planando na amplidão do Espírito de Deus, com poder do amor. Planando na amplidão do Espírito de Deus, com poder. Louvado seja seu nome, Jesus. Louvado seja seu nome, porque o Senhor é o único digno de louvor e adoração. E continuaremos juntos a adorá-lo. Vim para adorar-te. Totalmente amado, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus.
dia. Bom sábado a vocês. Uma alegria poder retornar aqui à Vila Kennedy. Eu acho que é a minha segunda vez que eu venho aqui, é em cultos na igreja, né? A primeira vez eu vim aqui apresentar o pastor Enéas, né? E a sua família, Dani e as suas duas meninas, né? E é uma alegria poder voltar aqui esta manhã. Gostaria de parabenizar a igreja, tá linda a igreja, né? É uma das lindas igrejas do nosso campo, que Deus continue abençoando vocês, né? Gostaria também de parabenizar aqui a música, né? Que Deus continue abençoando você, né? Por enquanto só a guitarra aqui, né? Mas de repente daqui uns dias aqui há outros instrumentos junto, né? Amém? Parabéns pelo incentivo, né? À música, né? O início da escola de música que vocês terão aqui, né? Então que surja aí os saques, os trompetes, né? O piano, né? A associação tem um projeto, né? Se a igreja matricular uma pessoa, né, na escola de música, o pastor Gustavo, né, tinha um projeto de dar um piano para a igreja, né, um teclado, né? Então é uma coisa interessante. Parabéns também pelo início aí das aulas de inglês, né? Parabéns, é realmente coisas diferentes, né? E como disse como é que é o seu nome? Não, ela. Gabriela, né? Como disse ela, hoje inglês, né? Ele é útil até para a gente, né, abrir um celular e ver alguma coisa, na verdade. Então, parabéns, que Deus abençoe vocês nesses dois motivos, né, que vocês estão colocando como mais uma opção, né, para adorar a Deus através da música e também através de uma nova língua, né? Eu gostaria de mostrar, antes de abrir a Bíblia, algumas coisas para vocês. A primeira delas é a agenda do campo, né? Esse ano nós imprimimos, o ano passado estávamos apenas com ela digital, né? Esse ano nós imprimimos, elas foram distribuídas para alguns, apenas líderes, né? Nem todos têm agenda, mas todos vocês podem ter, né, a agenda do campo, assim como todas as informações dos pastores, dos departamentais, da administração, e com o endereço de todas as 300 igrejas do nosso campo, e também o endereço e contato das nossas 8 escolas. É só você baixar no seu celular o aplicativo Agenda ARS. Se você fizer isso, você vai ter então todas as informações que contém essa agenda, assim como também todas aquelas que não foi possível colocar na agenda. Então são muitas as informações necessárias para a igreja, né? Algumas igrejas hoje estão fazendo às 10 horas, e vocês farão essas 10 horas no próximo sábado, né? Houve uma dúvida aqui quando começou os 10 dias, né? Os 10 dias começaram na quinta-feira, dia 23. Então hoje é o terceiro dia dos 10 dias. Exatamente, nós temos aqui, eu vi aqui, nós temos aqui algumas revistas. Alguém não recebeu essa revista? Levanta a mão. O nosso músico, né, estará levando a você, tá bom? Pode levantar a mão. Uma família que não recebeu. Temos mais aqui, toma. Levanta aí a sua mão. E você poderá então usar esta revista. Tem mais uma aqui? Se alguém não tem, tem mais uma aqui. Ok. Às 6 horas da manhã da quinta-feira e ontem, a igreja a associação, né, tem transmitido um culto online. E você pode assistir indo para o seu trabalho, ou às vezes, né, na sua... Não tem. Acabou. Você pode assistir às 6 horas da manhã, né? Então a partir de amanhã, né, até a sexta-feira, hoje não teve, né, por causa dos cultos nas igrejas, né? Mas a partir de amanhã até sexta-feira você poderá também acompanhar
o pastor Josanã, que é o departamental, né, de mordomia da divisão sul-americana, uma bênção. Ele tem feito essas mensagens todas as manhãs. Mas você leia, por favor, esta apostila, né? Para cada dia tem uma mensagem especial, uma mensagem linda. Hoje, por exemplo, dia 3, né? A mensagem desta manhã, que alguns de vocês leram e eu também li em minha casa, é a palavra de Deus soberana, o poder da palavra de Deus, o poder da Bíblia, transformando vidas, né? Construindo o futuro de muitas pessoas, inclusive o meu futuro, a minha vida foi construída, né, com as orientações da palavra de Deus, né? Ainda lá na minha infância, junto com os meus pais, né? Uma outra literatura que eu queria mostrar novamente, já foi mostrada, parabéns pelo nosso irmão que mostrou o Grande Conflito, né? O Grande Conflito, ele foi novamente editado, né? E ele não foi separado, apenas alguns capítulos, mas ele é na íntegra. Então, nós estaremos distribuindo esse ano, né, no dia 1º de abril, né? 1º de abril, nós estaremos entregando o livro e serão no nosso campo aqui, não é, mais de 250 mil livros. A igreja aqui, não é, de Vila Kennedy estará distribuindo, o irmão me disse, 240 e alguma coisa, não é? Então, ore por essas pessoas que vão pegar esses 250 mil livros no nosso campo, para que a vida delas sejam impactadas, né? Eu estou lendo esse livro, né? O ideal seria que você, antes de ler, ou melhor, antes de entregar, né, lesse também esse livro, né? Para que possamos então já ser impactado com essa mensagem, né? É um dos poderosos livros, né, escritos por Ellen Golden White, né? Ellen foi uma das escritoras, né, mais traduzidas no mundo e também uma das mais lidas em todo o mundo, não é? Então, uma oportunidade muito especial para nós distribuirmos esse livro. Uma outra literatura que eu gostaria de mostrar para você é a lição da Escola Sabatina. A lição da Escola Sabatina, ela nos coloca em contato com Deus de uma maneira muito gostosa, né? Pessoal, todos os dias. A lição da Escola Sabatina desse trimestre, né, fala sobre administração fiel, né, enquanto nós esperamos o Mestre. Como administrar o corpo, como administrar o nosso tempo, como administrar os nossos recursos, né, aonde empregar as nossas forças, os nossos talentos, né, enquanto nós aguardamos Jesus voltar. E essa semana, eu queria pedir licença, né, para os coordenadores das unidades, para me compartilhar com vocês, não é, algumas coisas da quinta-feira desta semana, ontem, né, antes de ontem, né, na quinta-feira, dia 23, foram dadas pelo menos 7 sugestões, né, muito importantes, valiosas, para a nossa gestão financeira. Vocês concordam comigo que ganhar dinheiro é muito bom, mas é difícil, não é? E muitas das vezes é muito fácil nós gastarmos. E às vezes gastamos de maneira correta, não é? Às vezes gastamos de uma maneira errada, incorreta. Algumas vezes em lanches ou almoço fora da nossa residência, ou eu, ou a minha esposa, ou as minhas filhas, às vezes dizem assim: se a gente tivesse comprado e feito em casa, né, a economia seria, e aí começam a falar, né, a economia seria tanto. A gente fala, e como é difícil colocar em prática, não é verdade? Como é difícil colocar em prática. E em todas as coisas, né? Só falei uma delas. Então, o autor da lição, né, desse trimestre, traz pelo menos 7 sugestões, né,
financeiras. E eu gostaria de compartilhar. A primeira delas, organize-se. É preciso nós nos organizarmos, né? E ele diz assim: desenvolva um plano de gastos. Muitas famílias sobrevivem apenas com salário, sem um plano simples para ganhar, gastar e economizar. Então faça um plano, né? Quanto nós ganhamos no mês? Quanto nós podemos gastar no mês? E quanto nós vamos, desde que nós ganhamos, economizar no mês? Tem contas, e essa não é o tema da manhã de hoje, né? Existem contas que você faz, se você economizasse um valor pequeno todos os meses, mas de maneira bem, né, bem segura, e fosse colocando lá num plano de recuperação financeira lá no banco, né? Com alguns anos, e como disse o autor, nós vamos trabalhar pelo menos 40 anos. Alguns já estão aposentados, trabalharam 30 e poucos, alguns militares 20 e poucos anos, né? Se aposentaram. Aí, alguns que se aposentaram nesses últimos dias conseguiram até os 35, mas a grande maioria daqueles que estão aí com 5, 6, 10 anos de trabalho vão ter que trabalhar, e aqueles que vão entrar no mercado de trabalho, no mínimo 40 anos. No mínimo 40 anos. Então, gaste menos do que você ganha. Quantas vezes nós entramos com problemas familiares, com problemas de saúde, com estresse lá no alto, e às vezes até mesmo vacilamos na nossa fé. Sabe por quê? Porque nós gastamos mais do que nós. É uma conta simples, não é? Se eu gasto mais do que eu ganho, eu vou ter problemas, né? Vou criar problemas para mim e vou criar problemas para aqueles que estão ao meu derredor. E aí então o autor faz algumas sugestões. O outro ponto que ele comenta é: economize uma parcela de cada período de pagamento. Faça provisão para o futuro, não é? Deixa eu contar uma experiência bem pessoal minha. Eu e a minha esposa começou a trabalhar, e aí ela trabalhava na educação adventista, e aí pediram para que ela abrisse uma conta, para que fosse depositado o salário dela. E ela abriu uma conta dela, e eu já tinha a minha conta que depositava o meu salário lá. E eu gastava o meu dinheiro, e ela gastava o dinheiro dela. E não somos assim grandes gastadores, até porque não somos grandes ganhadores, né? Mas nós gastávamos relativamente quase tudo que nós tínhamos, ou que nós, né, ganhávamos. Até que um dia nós sentamos, eu, ela e as minhas duas filhas, fizemos um orçamento familiar e tomamos a decisão de ter apenas uma conta no banco, né? Uma conta conjunta. E ela tinha o cartão dela e eu tenho o meu cartão. Quando ela fizer alguma compra, ela me avisa quanto foi, e quando eu faço, eu também compartilho com ela, e assim nós vamos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso aconteceu tem uns 10 anos. Olha, se eu tivesse feito isto quando ela começou a trabalhar, como seria diferente a nossa vida financeira hoje? Como seria diferente? Mas esses últimos 10 anos fez toda a diferença. Nós temos apenas uma conta. E eu saber o que ela gasta e ela saber aonde eu gasto. O dinheiro de um casal não é meu e não é seu, é nosso. Sabe por quê? Na idade, né, inicial da vida, jovens, a gente tem todas as forças, mas lá no finalzinho, daqui a 30 e alguns anos, como eu já estou, né, 34 anos de casamento, né, daqui a alguns dias, na aposentadoria, não vai ser mais cuida da sua vida e eu cuido da minha, agora é um cuidando do outro. O que está melhor cuida do que não está tão bom.
E assim vice e ver. E aí nós vamos ver como fez diferença. O período do início da nossa... Então nós temos aqui pessoas que estão talvez com a minha idade, alguns estão iniciando a sua vida, né, profissional, sua vida matrimonial. Então converse um pouquinho sobre isso. A outra sugestão do autor da lição de quinta-feira, ele diz assim: evite dívidas como evitaria uma doença, né? Dívida que ele se refere é você pensar naquilo que você vai ganhar amanhã e gastar hoje. É diferente de você fizer uma dívida, por exemplo, numa casa própria, para que você possa deixar de pagar aluguel e morando na sua casa com o aluguel que pagaria, pagar a sua. Aí é um investimento que você está fazendo, seguro, tranquilo, não é? O autor até traz uma frase, ele diz assim: uma pessoa que vive com dívidas, ou seja, com dinheiro emprestado, vive no presente com o dinheiro que espera ganhar no futuro. E pode ser que a saúde não deixe, e pode ser que o trabalho, você perca o trabalho, não é? E algumas das vezes essas coisas poderão trazer resultados. Outro detalhe que ele apresenta é: seja um trabalhador diligente. Olha para mim, trabalhe. A Bíblia diz que digno do seu salário é o... Agora, o preguiçoso não é digno de ganhar salário. Deveria ser diminuído da conta dele, né, a negligência do trabalho. É verdade. Né? Às vezes a gente, né, reclama tanto que descontaram lá do nosso salário, né, alguma coisa, quando não era justo descontar. E quantas das vezes nós descontamos de trabalhar no dia do nosso trabalho, né? Então o trabalho deveria ser executado com todos, né, com todas as forças. Seja um trabalhador. O preguiçoso deseja e não tem nada, diz o sábio Salomão, mas aquele que se esforça será atendido por Deus. E por último, ainda 2, seja financeiramente fiel a Deus. Não é você ser fiel a Deus que você vai ser pobre, mas é ser infiel a Deus que empobrece. Não pode ser que você não se empobreça financeiramente, mas pode ser que você se empobreça na sua vida pessoal, na sua vida moral, nos seus valores, né? Na força que você tem para apresentar uma verdade, né? E por último, lembre-se que aqui não é o nosso verdadeiro lar. Amém? Amém. Aqui é de passagem, né? Se você não tem tudo aquilo que você deseja, mas agradeça a Deus tudo aquilo que você conquistou. Amém? Então agradeça o sapato que você está com ele hoje, porque Deus te deu forças para comprá-lo, né? Agradeça se você veio de bicicleta, veio de ônibus, teve dinheiro para pagar a passagem, veio de moto, não vi se tem alguma moto aí fora. Tem moto? Sim, exatamente. O saldo. O saldo extra. Exatamente. 2 coisas ditas aqui, não é? Que é a Novo Tempo hoje partilha através do pastor, né, Tostes, né, a revista e o livro, ensinando a como administrar bem os nossos recursos, não é? Como eu disse, esses recursos que vêm à sua mão foram adquiridos pelo seu trabalho, pelo seu exercício da sua força, da sua sabedoria, das suas habilidades, mas em última instância pertence a quem? A Deus. Ele diz que dele é a prata, dele é o ouro. Os animais, ele também diz que é tudo dele. Ele diz também que a terra é dele. Aquela terra que você comprou para construir uma casa, aquele apartamento que você construiu, lembre-se, aquele apartamento pertence também a Deus, né? E ele deu para você.
né, pelo suor do seu trabalho, pela sua honestidade, pela sua competência, mas em última instância, inclusive eu e você, se a gente não fizer força para ficar fora do céu, nós vamos desfrutar da alegria de estarmos com Ele pela eternidade, amém? Eu até brinco que a gente precisa esforçar muito para não ir para o céu, porque o desejo de Deus, o desejo dos anjos, o desejo do Espírito Santo é alcançar cada um de nós, amém? Então facilite o trabalho de Deus no seu coração, facilite o trabalho de Deus, do Espírito Santo, dos anjos, permitindo que Ele consiga levar você para melhores dias. E se a gente não dificultar muito, né, Ele vai conseguir levar-nos para o céu, amém? E vai ser uma surpresa cada um de nós estarmos lá, amém? Eu quero estar lá, você gostaria de estar lá também? Louvado seja Deus, né, que eu, você, sua família, seus filhos, né, seus pais, aqueles que não são ainda, não é, servos de Deus, possam fazê-lo e possamos estar com as nossas famílias, com os nossos amigos, com a nossa igreja de Vila Kennedy, né, com aqueles que já dormiram, né, no Senhor, um dia juntos, desfrutando do privilégio de morar com Deus lá no céu. Amém? Vamos à Bíblia. O profeta Jeremias diz: achadas as tuas palavras, logo as comi, não é? E as tuas palavras foram gozo e alegria ao meu coração. Então abra aí a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1. A pergunta que nós vamos tentar responder nesses próximos minutos é a seguinte: quem é que vai estar com Deus lá no céu? Quem é que vai estar com Deus lá no céu? O salmista, no Salmo 24, né, verso 3, ele diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de adentrar, né, no seu santo templo? E aí ele descreve alguns daqueles que vão estar lá, né? E no culto desta manhã, nós vamos tentar responder isso, né? Quem é que vai estar com o nosso Deus lá no céu? Nós vamos tirar algumas lições espirituais, pelo menos 3, da vida de João Batista, tá? Da vida de João Batista. 3 lições espirituais da vida de João Batista. Lucas capítulo 1, a partir do verso 5, a Bíblia diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Verso 6: ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já estavam com idade avançada. Mais ou menos igual Abraão e Sara, né? Abraão e Sara e tantos outros também do passado, né? Próprio Eucana, né? E Ana, não é? Mas o fato é que esses dois aqui, ele como um sacerdote, né? Pelo menos 2 semanas ou 2 vezes no ano, né? Ele ia ao templo e lá permanecia, né, nos trabalhos do templo, tá? Nos trabalhos do templo. Ele estava com a idade avançada e o desejo de qualquer mulher é ser mãe, não é verdade? É ser mãe. E de um pai também é ser pai também, né? E de um homem é ser pai. E não era diferente de Isabel e de Zacarias, né? Eles desejavam ser pais. Mas Ana já havia passado os dias, ele também já estava em avançada idade. E o verso 8 diz assim: aconteceu que enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, ou por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso, e ao vê-lo Zacarias ficou assustado,
E o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Não deve ser muito fácil, né, segurar as lágrimas e a emoção numa notícia dessa, né? A Bíblia, quando fala do anjo visitando lá a casa de Sara, a Bíblia diz que ela ficou atrás assim de uma cortina, né, ouvindo que o anjo falava com o esposo, e ela deve ter colocado a mão na boca assim, rindo, e diz assim: ele não sabe, né, quem eu sou, né? Ele não sabe. Na idade que Ana estava, né? Abraão também avançado em idade, né? O anjo então disse para Zacarias, lá no templo, ali ao lado direito do altar: a sua esposa Isabel, ela vai dar à luz, né? E você vai colocar o nome no menino de João. O verso 14 diz: você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho. E então descreve aqui como deveria ser tratado o menino: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para convencer o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência. Verso 18. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disto? Né? Parecia ser muito bom para ser. Essa é uma frase nossa, né? Zacarias olhou para o anjo, né, e disse assim: olha, isso é muito bom para ser? Como é que vai acontecer isso? O senhor sabe que a minha esposa já é idosa, né? Pode ser que ele tenha pensado, né? Como deve ser isto? O verso 18 continua: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já está avançada em idade. O anjo respondeu: eu sou Gabriel. Quem é Gabriel? Quem é Gabriel? É o anjo que ficou no lugar de Lúcifer no céu. O mesmo anjo, né, que foi lá para, né, nos dias lá de Daniel, para responder lá a oração dele, né? Também foi lá para desimpedir, né, o trabalho que estava sendo impedido, né, pelos anjos das trevas. Gabriel é o mesmo anjo que veio ali falar com Maria, que ela iria dar à luz a uma, e é o mesmo anjo que visitou, tá certo, Zacarias, e disse assim: olha, eu sou Gabriel, né? Eu sou Gabriel. E diz mais ele, disse o que mais ele, além de ser Gabriel? Que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia você ficará o quê? Mudo, né? E não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias, né, sair, e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário, e expressava-se por sinais, e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias fez o quê? Voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida, e ela não saía de casa durante 5 meses, dizendo: foi isto o que o Senhor me fez ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Hoje não tem tanto esse problema, né? Mas uma mulher nos dias de Zacarias e Isabel não dar à luz, esta era a angústia de Ana, né? Que ela foi até o templo, o sacerdote Eli estava lá, e ela começou a chorar, começou a falar. Eli disse assim: olha, você está bêbada, sai daqui. E ela disse: não,
eu não bebi nada, né? Essa é angústia de quê? De alma da sua filha, não faça isso comigo. E aí então Eli entendeu que havia interpretado mal, mas as mulheres, não é, que não tinham filhos, elas eram consideradas inferiores às demais, não é? Desta forma, Isabel, não é, quando ficou grávida, ela guardou isso para si, era muito bom, e em devido tempo ela iria se apresentar já, não é, grávida ao povo. No verso 57 diz assim a Bíblia: quando chegou o tempo, ainda Lucas 1, não é? 57, quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela. Aconteceu que no 8º dia foram circuncidar o menino, porque ele era um judeu, não é? Contava-se 7 dias e no 8º dia era circuncidado a criança. Foram circuncidar o menino e queriam dar o nome do seu pai, Zacarias. Mas a mãe do menino disse: de modo nenhum, ele será chamado João. Disseram-lhe: mas você não tem nenhum parente com esse nome. Fizeram sinais para o pai do menino, Zacarias, não é? E para que ele então dissesse. Então, pedindo uma tabuinha, né, ele escreveu: o nome dele é João. E todos se admiravam. Imediatamente, o que aconteceu com Zacarias? A boca dele se abriu. Como eu disse, né, nós vamos tirar 3 lições espirituais da vida de João Batista. A primeira delas: na caminhada rumo à fidelidade a Deus, há momentos de descrença, né? E quando necessário, Deus tem toda a autoridade para nos repreender. João era um sacerdote. João estava no templo do Senhor. Ele foi visitado por Gabriel, um anjo enviado por Deus, e ele não acreditou. Olha para mim. Quantas vezes eu e você somos incrédulos, mesmo lendo a Bíblia, e ela tendo escrito ali na Bíblia, ainda somos incrédulos. Como? Não praticando aquilo que ela pede de nós, né? Não exercendo a confiança naquilo que ali está registrado. Essa é a primeira lição espiritual. Acredite quando Deus fala com você. Amém? Ele tem algumas maneiras, Deus tem algumas maneiras